Tá bom. Bom, bom dia a todos. Obrigado por mais uma vez estarem conosco aqui. Hoje eu agradeço o Eduardo, que está aqui conosco, e principalmente a Flávia, que representa a African Bush Camps aqui no Brasil. Ela vai trazer o treinamento todo hoje para nós, né? Falar os diferenciais dos hotéis, as localizações, dar uma geral para nós. Em coisa de 40 minutos é difícil falar sobre tudo, né? Tem vários e vários camps, mas Sim. o principal de cada um, o conceito da marca, enfim, ela vai trazer para nós para a gente estar aprendendo um pouco mais de cada um desses destinos e dos diferenciais que os lodges fazem na viagem. Flávia, agora é com você, vou te passar aí a palavra. Obrigada, Fabiano. Obrigada, Eduardo. Eu sei que a África tem um lugar muito especial no seu coração e poder fazer essa apresentação aqui com você na sala, para os seus parceiros, é realmente uma honra. Te agradeço muito. E você, Fabiano, que organizou tudo, né? Colocou tudo de pé. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês pela oportunidade e a vocês que estão na sala, que vão dedicar esse tempinho aí na manhã de hoje para ouvir a gente falar da African Bush Camps. Tá um dia lindo, acho que tá todo mundo meio inspirado nessa manhã, porque vem chovendo nos últimos dias, né? E hoje a gente pode sair do armário e tirar o mofo. Hoje está fazendo um dia bem bonito e eu espero que vocês também se inspirem bastante com as coisas que a gente vai comentar aqui. Eu trouxe uma apresentação para vocês, acho que eu consigo dividir a tela já, né? Por favor. Eu vou Vocês desligar meu som conseguem agora, ver? tá, Flávia? Só para Tá bom, causa de ruído e tudo mais, mas qualquer coisa eu volto. tá joia, combinado. Então, vamos começar do que é muito importante. A African Bush Camps é uma empresa africana, o dono é do Zimbábue e ele está aqui nessa foto, é o Bex Ndlovu. Ele nasceu no Zimbábue, ele estabeleceu a African Bush Camps há 13 anos, hoje nós temos 15 lodges em 3 países. É uma história muito inspiradora porque o Bex, ele começou como um guia de safari e ele resolveu virar empreendedor quando ele percebeu o impacto que as atividades de safari podem causar na vida das pessoas. E das pessoas que visitam, das pessoas que fazem os safaris, das pessoas que trabalham nos lodges e das pessoas que vivem no entorno dessas regiões onde nós temos as propriedades. Então, a African Bush Camps nasceu com esse objetivo de transformar, de seguir usando esse poder de impacto que o turismo tem na vida das pessoas e potencializar esse poder. Então, a gente tem escolas, hospitais, a gente faz um trabalho de empoderamento comunitário. Boa parte das roupas que são usadas nos lodges e dos materiais que são usados na decoração são produzidos pelas mãos das artesãs e costureiras da região. E as pessoas que trabalham nos nossos lodges também são das comunidades locais, é onde a gente vai, a nossa primeira fonte de busca para a mão de obra. Então, a gente costuma dizer que não é um trabalho de ajuda ou caridade, é um trabalho de simbiose, de mutualismo. Eles nos ajudam trazendo essa experiência ancestral e a gente entra com a estrutura e com o empreendedorismo. É uma parceria muito bem sucedida, porque em todas as regiões de safari onde nós atuamos, os funcionários acabam se sentindo meio que donos, porque é tudo nosso. E é muito legal falar disso, porque hoje em dia a gente tem muitas empresas com essa vocação, com essa história de marketing social, mas eu só queria contar para vocês que isso a gente faz na nossa essência. Isso foi o que a gente nasceu para fazer. Então, quando vocês reservam os lodges da African Bush Camps, vocês não estão só transformando a vida dos passageiros, porque safaris na África são experiências transformadoras, mas vocês também estão transformando vidas e impactando comunidades que vocês não têm nem ideia do poder que existe por trás de uma simples reserva. Então, quando pensarem em safaris, vou dar muitos motivos para vocês, mas quero que esse seja o primeiro e que fique no coração. O trabalho que a gente faz empoderando as comunidades na África e transformando a vida das pessoas que nos visitam. Vamos falar primeiro de Zâmbia. Na Zâmbia, nós temos um lodge, é o Thorntree River Lodge. Ele está aqui na beirinha do rio Zambeze, bem pertinho do aeroporto de Livingstone, que fica na Zâmbia, e também acessível pelo aeroporto de Victoria Falls, que fica no Zimbábue.
A principal atração da região onde nós estamos localizados é a Catarata de Vitória, essa queda d'água que é belíssima e principalmente na época das cheias. Aliás, uma coisa bem interessante da gente comentar, as paisagens nas Cataratas de Vitória mudam muito ao longo do ano. Então, a gente tem uma época que as águas estão muito intensas, a gente tem aí 1 milhão de litros cúbicos de água descendo pelas cataratas por segundo, nessa época que elas estão mais cheias, que vai de março até maio, mais ou menos. E aí o nível das águas vai caindo. Quando chega o inverno, de julho a setembro, é quando os níveis da água estão bem baixos e chega nessa situação que vocês estão vendo aqui. Então as paisagens mudam muito ao longo do tempo. É importante saber desse movimento das águas para entender a expectativa do cliente, o que ele quer ver, em que época ele quer viajar para ver esse movimento. Mas é importante vocês saberem que essas paisagens se transformam ao longo do ano. O nosso lodge, ele está a 20 minutos do aeroporto. Livingstone é uma cidade muito intensa em termos de tráfego, então o acesso é super fácil, o transporte é muito simples. E nós estamos a 25, 26 minutos das Cataratas de Vitória. Então a gente está numa localização bem estratégica, a gente está afastado das cataratas o suficiente para não sermos perturbados pelos barulhos dos helicópteros, porque tem muita intensidade de voos naquela região, são os voos panorâmicos, né? Então, quando você fica ali muito perto das cataratas, você tem essa situação do ruído. No nosso lodge, a gente está numa localização muito privativa. Essa área do Rio Zambezi, que está de frente para o nosso lodge, é uma área privativa, então não tem trânsito de barcos, não tem nada. É bastante exclusivo. Essa foto que eu trouxe para vocês, eu acho que ela me ajuda a dizer muita coisa a respeito do Thorn Tree, que é o nosso lodge e que é o melhor lodge na beira do Rio Zambezi. Pronto, aí você vai falar assim, Flávia, mas você está falando isso porque é o seu produto. Sim, eu falo isso com muita alegria por ser o meu produto, mas também com muita honestidade, porque eu fui e eu vi. E eu vou dizer para vocês por que ele é o melhor em relação aos outros lodges. E também queria contar para vocês que, assim, eu já visitei Zâmbia algumas vezes, já vi as cataratas cheias vazias no meio do caminho, já voei de helicóptero algumas vezes, já visitei todos os lodges na beira do Rio Zambezi. O Thorn Tree era o que estava faltando. E aí, quando eu cheguei, eu fiquei muito impressionada. Eu fiquei muito feliz, porque a expectativa era grande. E fiquei muito impressionada com o que eu vi. E nessa foto, eu vou contar para vocês alguns elementos principais que fazem a nossa acomodação e o nosso lodge tão diferenciados. Primeira coisa, venham comigo aqui para a gente ver as proporções dessa imagem. Isso aqui é uma espreguiçadeira, tamanho, né? Olha aqui a espreguiçadeira no deck. Olha o tamanho dessa piscina. Não é uma plunge pool, né? Plunge pool é aquela piscina que você pula e fica. Não pode se mexer, não tem espaço para se mexer. Aqui você dá braçada. É uma piscina grande. Olha o tamanho do deck em relação às espreguiçadeiras. Aqui a gente tem uma área de convivência e, na minha opinião, esse é o toque mágico do Thorn Tree. Você pode sair do quarto e colocar os seus pezinhos na beira do Rio Zambezi. É uma experiência muito impactante, eu fiquei muito emocionada quando eu pude fazer isso pela primeira vez, porque o Rio Zambezi é o 4º maior rio da África, é um dos rios mais importantes do continente e certamente o mais importante da Zâmbia, né? Ele está totalmente envolvido na história do país, então ele tem uma carga muito forte, as pessoas amam o Rio Zambezi e você poder ter esse contato real, próximo com o rio, é único no Thorn Tree. Os outros lodges vão te dar ou um janelão para você ter a vista lá fora, ou uma varanda, mas nunca essa possibilidade de sair do quarto e colocar os pés ali. Essa é uma foto da varanda, para vocês terem uma outra ideia das proporções e da dimensão. Essa é aquela área que eu comentei com vocês, que é uma área de convivência que está bem na beira do rio. Essa área onde a gente está com a mesa posta para 2 pessoas, eu posso montar uma mesa para até 8 pessoas, 3 cadeiras de cada lado e 2 na ponta. Então tem muito espaço aqui. E dentro do quarto, mais espaço ainda. Coloquei essa foto para vocês verem. 2 cadeiras, uma mesa posta, dá para fazer uma mini degustação de vinhos aqui dentro do quarto. Olha a distância da cama para a saída, a mesa, as espreguiçadeiras. Gente, esse quarto é muito grande. E aqui, mais uma imagem para vocês verem agora. A piscina,
as espreguiçadeiras no deck. Essa cama é uma cama super king, é uma cama enorme. Os quartos têm uma decoração muito leve, muito gostosa. Essa área de descanso, não economizamos no espaço e também no serviço. A gente tem um minibar aqui dentro do quarto que é abastecido de maneira inteligente, então a gente vai acompanhando o consumo do hóspede e vai fazendo a reposição inteligente dos itens que ele está consumindo mais e começa a ir retirando o que ele não está bebendo, o que ele não está consumindo. E o hóspede sente esse cuidado e esse carinho, essa observação, né, atenta do que está acontecendo ali durante a estadia dele. O banheiro, lindíssimo, do jeito que brasileiro gosta, com muito espaço e muito charme. A gente tem aqui os materiais que foram reciclados, né? A gente usa os tambores para fazer as pias de cuba dupla. A gente tem os tambores de novo aqui como elementos na decoração da banheira. Vocês estão vendo a banheira aqui pelo espelho. E eu mostro aqui a banheira no detalhe. É um lodge muito cuidadoso no detalhe, muito cuidadoso na decoração e muito romântico. A gente tem uma pegada romântica aqui no Thorn Tree. E se vocês pensarem, olha, para os casais em lua de mel, que beleza! A gente tem um chuveiro lá fora, um chuveiro aqui dentro, a piscina, comunicando com o chuveiro, comunicando com a banheira. Então, para casais em lua de mel, ou para quem está viajando e quer fazer uma viagem de reconexão e de tranquilidade, ficar dentro desse quarto é o melhor que você pode fazer. Aí você tem aquela dúvida, eu vou contar para vocês as atividades inclusas, e você fala, fico dentro do quarto, vou lá para fora fazer as atividades, o que fazer? Porque coisa para fazer tem demais. E eu acho que ficar na beira do Rio Zambezi aqui faz toda a diferença. Essa imagem me lembrou, porque eu tô vendo umas coisinhas aqui no Rio, quando eu cheguei, a gente estava fazendo a inspeção no quarto e abriram os janelões, né? A porta ela corre toda, assim, então você tem o quarto aberto do teto ao chão. E aí tinha um grupo de hipopótamos, devia ter uns 6 hipopótamos no Rio, fazendo o Welcome Flávia. E aí aquilo para mim foi maravilhoso. E essa coisa do Rio tá bem na sua frente, da paisagem tá se transformando a cada momento, é realmente muito especial. Apesar de sermos muito bons para casais em lua de mel, também cuidamos muito bem das famílias. E no Thorn Tree, a acomodação familiar, são 2 tendas conectadas por dentro e por fora. Então, por fora, a gente tem entradas independentes, por dentro, esse corredor liga as duas. Elas são exatamente iguais àquele quarto que eu mostrei para vocês. Então, a gente tem aqui 2 piscinas, perdão, 2 piscinas, 2 decks, 2 banheiros, 2 chuveiros lá fora, 2 chuveiros lá dentro, tudo em abundância, tudo em dobro. Então, as famílias aqui dá pra gente fazer pool party, festa na piscina para as crianças, dá para fazer churrasco no deck, dá para servir as refeições da família na acomodação. A gente consegue fazer uma experiência muito privativa para as famílias que visitam o Thorn Tree. E aí coloquei umas imagens para vocês das áreas comuns para vocês sentirem o ambiente desse lodge, que é muito charmoso. Aqui é onde é feito o check-in, que é um check-in bem suave, né? A gente chega, aqui já ganha uma massagem das nossas terapeutas enquanto é feito o check-in. As refeições são sempre servidas de maneira muito privativa, não tem buffet, é tudo à la carte, é tudo na mesa, tudo personalizado. A gente tem uma outra área para as refeições também do lado de dentro do lodge, né? Quando está chovendo ou tem alguma situação climática que impede de a gente fazer os jantares a céu aberto. Mas, quando podemos, fazemos o boma, que é quando a gente mostra as refeições típicas, as comidas típicas da Zâmbia, e também colocamos aí pratos contemporâneos, para quem não está muito acostumado com a culinária local. Mas já vou avisando a vocês que um dos pratos que eu comi nesse boma foi rabada, né? Que para alguns turistas que estavam lá, que eram da Europa, eles achavam aquilo super exótico. Nossa, rabada! E eu falei, gente, estamos em casa, Brasil e África, conexão total. E esse sorrisão lindo, né, que você vai ter durante toda a estadia, todo mundo sempre sorrindo. É um serviço muito simpático, mas também muito impecável e muito cuidadoso. Eu acho que isso é muito importante a gente frisar a respeito do Thorn Tree, porque ele é um lodge 5 estrelas que realmente entrega a experiência de luxo. Aqui coloquei uma foto da lojinha, que é onde a gente tem aquela experiência que nós brasileiros adoramos, que é fazer compras e artesanato típico e coisas muito lindas da Zâmbia. Temos academia para quem gosta de viajar e ficar em forma, malhar com vista para o Rio Zambezi. Temos muitas atividades e todas elas estão inclusas na diária. A gente tem cruzeiro para apreciar o pôr do sol no Rio Zambezi,
com a sua bela taça de vinho em mãos. Temos passeio de barco, passeio de bote, passeio de canoa, passeio de caiaque. Fazemos também. Esse é espetacular. Forma uma ilhota no meio do rio e a gente leva os hóspedes no nosso barco. E quando eles chegam aqui de surpresa, está montada a mesa para um brunch ou para um pôr do sol, para uma degustação de vinhos romântica. Dá para a gente fazer bastante coisa nessas experiências aqui. E o trekking para ver os rinocerontes a pé. A gente leva os nossos hóspedes até o Parque Museu Otúnia. Dali a gente desce dos jipes e sai caminhando para se encontrar com esses grandões pré-históricos. É um passeio muito especial porque rinocerontes estão bem difíceis de ser vistos na natureza. Então, quando você pode fazer um passeio e ter esse contato próximo, né? De novo, vamos guardar aqui as proporções da imagem. Então, a gente tem um contato muito próximo e muito perto com esses animais. Tudo que eu falei até agora está incluso na diária. Também está incluso na diária os traslados de chegada e saída de Livingston. São traslados semi-privativos porque eles vão ser compartilhados se outros hóspedes do lodge estiverem chegando no mesmo voo. E nós temos também o passeio até as Cataratas de Vitória. Então a gente leva os hóspedes para ver as cataratas com guia, com ingressos para o parque, tudo incluso e já faz parte também da diária. Quando você contrata a diária do Thorntree, tudo isso que eu falei até agora está incluso. Aqui é o pier, onde a gente faz uma série de coisinhas charmosas para os nossos hóspedes, jantar privativo, já teve pedido romântico de casamento aqui, casais em lua de mel, famílias, a gente montou uma mesa grandona para uma família aqui, então é um lugar que a gente usa muito. E o Thorntree, legal falar, são só 12 quartos, todos iguais, todos de frente para o Rio Zambezi, e todos, quando a gente tem o lodge lotado, a gente tem 25 pessoas. É o máximo que o lodge acomoda. Então, em tempos de distanciamento e imersão, digamos assim, né? Aquele tempo que a gente quer viajar e ficar tranquilo e ter espaços abertos e estar em contato com a natureza, um lodge onde você tem tanto espaço, vocês viram o tamanho do quarto, e só 25 pessoas no máximo, realmente faz a diferença. Para a lua de mel, temos um special, 30 minutos de massagem para o casal, no nosso spa. O spa é da African Bush Camps, não é terceirizado. E nós temos também um jantar romântico privativo para os casais em lua de mel que ficam aqui no Thorntree. Essa é a Zâmbia. Apresentei rápido, porque eu quero que vocês fiquem comigo e que vocês se mantenham interessados. Espero que vocês tenham gostado do Thorntree. É um lodge que a gente se apaixona, assim, né? Um serviço muito exclusivo, muito privativo. Aceita crianças de todas as idades, a partir de meses já pode ficar hospedado aqui. Tem todas essas atividades que eu falei para vocês inclusas na diária. Então, acaba virando um destination hotel, né? Chegou no Thorntree, não precisa se preocupar com mais nada, tá tudo arranjado. A gente tem um serviço de conciergerie para organizar todos esses passeios. Eles vão acontecer ao gosto e à medida do hóspede, não tem um schedule para seguir. Então, é o hóspede mesmo que determina o ritmo das atividades que ele quer fazer. E é um serviço muito inteligente e muito responsivo. Então, a gente acompanha muito o hóspede e responde na medida de exceder e encantar. Então, esse é o nosso Thorntree. Agora, eu vou com vocês para a Zâmbia. Antes de a gente entrar nesse destino maravilhoso, eu queria saber se tem perguntas. Fabiano, quer interromper para as perguntas da Zâmbia? Oi, vamos lá. Já liguei aqui meu som. Legal. Na verdade, só teve uma pergunta que eu acho que já foi respondida, que era a quantidade de apartamentos, que você já Legal. comentou e já até falou até 25 hóspedes no final. Foi além. Yes. Então, Legal. pelo que eu vi aqui, ninguém mais teve pergunta. Opa, peraí, que entraram algumas. Tem uma questão. Como é o regime? Eu O perdi o regime? Thorntree. Quando é o regime? Deve ser. Qual regime se é pensão completa? Sim. Gente, eu costumo dizer que não tem regime, né? Porque nessas viagens aqui a gente vai para ganhar peso mesmo e ganhar peso com estilo. O Thorntree, ele é fully inclusive. Então, todas essas atividades que eu mencionei estão inclusas
todas as refeições estão inclusas e todas elas são servidas com harmonização de vinhos. Então, os pratos são explicados e junto com eles já vem a sugestão do vinho que mais harmoniza com aquele prato. Além dos vinhos, está incluso na diária todas as bebidas alcoólicas, todas as bebidas não alcoólicas, o minibar, que tem aquela reposição inteligente que eu comentei com vocês. Então, aqui está tudo incluso. Os vinhos que são sugeridos na harmonização, se o hóspede não quiser, a gente abre outra garrafa com o maior prazer. Se tem algum vinho específico que ele gosta mais de tinto, de branco, de rosé, a nossa adega é bárbara e está tudo incluso. Tá. E aí a outra pergunta que teve foi referente aos animais. Você comentou dos rinocerontes ali, né? Certo. Então, Quais... muito boa essa pergunta. O Parque Mozi Otunya, ele é um parque pequeno. Por isso, eu não recomendo vendermos o Thorntree como um destino de safaris. Por quê? Os felinos precisam de espaço para ocupar, né? Eles precisam de território. Então, quando você visita o Parque Mozi Otunya, vocês vão ver nesse safari, inclusive, que a gente vai ver os rinocerontes a pé, a gente vai ver também muitos elefantes, a gente vai ver girafas, zebra, gnus, antílopes de todos os tipos, mas os predadores, os leões, os leopardos, guepardos, até mesmo as hienas, é difícil avistá-los aqui porque o território é pequeno. E lembrem-se que logo do outro lado do rio já está o Zimbábue, onde tem muita abundância de comida e bebida para esses animais. Então, o Parque Mozi Otunya é um parque muito bom para a gente ver os rinocerontes, aquilo que eu comentei com vocês, são animais muito difíceis hoje em dia de serem vistos durante os safaris convencionais. Então aqui a gente tem esse contato bem próximo com eles e a gente vai ver também outros dos Big Five, mas não leão, não leopardo. É um parque onde a gente vai faltar aí com esses grandes felinos que os brasileiros gostam muito. Então eu recomendo a Zâmbia e recomendo o Thorntree como um destino, de repente, para fechar uma viagem de safari, né? Ele já foi para Botsuana, ele já foi para o Zimbábue, e aí ele termina a viagem aqui para curtir todo esse luxo e esse conforto e fazer esse contato com a natureza, mas de uma maneira mais tranquila, porque aqui ele já não tem mais aquela pressão de ver os bichos, né? Ele já viu nos safaris que ele fez e ele vai só ticar da lista o rinoceronte, que certamente ficou faltando. Então, não sei se eu respondi bem a pergunta. Não, respondeu sim, tá tudo Beleza. perfeito. Vamos para o próximo, então? Vamos para Botsuana comigo! Gente, por que é que Botsuana é um destino tão mágico? Por que é que todo mundo sonha com a Botsuana? Todo mundo que gosta de safari fala, ai meu Deus, um dia eu quero fazer safari na Botsuana. Eu mesma, era o sonho da minha lista, a Botsuana. E quando eu fui, logicamente que eu chorei, porque eu sou manteigona derretida, quem me conhece sabe. Eu fiz o voo de helicóptero sobre o Delta do Okavango, me emocionou muito. Essa vista que vocês estão tendo aí é um pouco das áreas alagadas de Botsuana, ali na região do Delta. É um destino incrível, muito marcado pela conservação. É isso que faz de Botsuana um destino tão especial. Boa parte do território, quase 40% do território, é parque nacional, é reserva de animais. Então, isso faz com que os safaris fotográficos sejam muito especiais. Então, o que chama a atenção em Botsuana é justamente essa questão da preservação, da conservação, da abundância de bichos que a gente tem aqui. E aí tem um elemento que vocês já devem ter observado em outros lodges, que é o preço. Justamente por essa pegada de conservação e de evitar o turismo de massa, os preços dos lodges aqui acabam ficando um pouco acima da média quando você compara com outros países. Porém, estou dizendo isso porque com a African Bush Camps não temos esse problema. Inclusive, alguns dos nossos lodges aqui na Botsuana são mais baratos do que lodges no Kruger. Não vou citar nomes aqui porque não há necessidade, mas você já tem uma ideia do que eu estou dizendo. Eu estou comparando uma experiência de safari incrível, onde os transportes são feitos em aeronaves de pequeno porte, a gente está num país super focado em conservação, safaris autênticos, safaris excelentes, pelo mesmo preço ou mais barato que África do Sul. Gente, vamos vender Botsuana com a African Bush Camps, porque aqui a proporção, o valor daquilo que você paga é assim, executiva a preço de econômica, tá? Então, vocês vão ver o que eu vou mostrar para vocês e aí vocês me falam se eu estou enganando vocês. Não, gente, estou sendo honesta, é verdade. Na Botsuana, a gente tem lodges em 3 regiões diferentes. A gente tem
em Liniante, que é uma concessão privada, ou seja, eu tenho total liberdade para fazer as minhas atividades de manhã, de tarde, à noite. A área é minha, eu faço ali o que eu achar melhor para os nossos hóspedes e também, obviamente, para os animais. Lembrando que a pegada de conservação aqui e de cuidado com o meio ambiente está sempre em primeiro lugar, tá? Então, é uma concessão privada, dá muita flexibilidade, mas a gente nunca perde essa questão e essa atenção com a preservação do meio ambiente. A gente tem lodges aqui, bem na beirinha do Delta do Cavango, na região de Kauai. Nós estamos numa community concession, ou seja, a comunidade do Kauai, né, os povos tribais e ancestrais dali, assumiram a concessão e administram a concessão. É uma história super bem sucedida, deu muito certo essa administração. A gente está bem pertinho, inclusive, da comunidade que faz a administração dessa região, e a gente está do lado do Parque Moremi. Então, é muito gostoso fazer safaris aqui na região do Kauai, porque antes de sair, o ranger vira e fala assim, olha, hoje a gente vai fazer safari na região de Moremi, porque a gente vai seguir uns cachorros do mato que estão saindo para fazer uma caçada, então a gente vai acompanhar. E aí, no dia seguinte de manhã, eles falam, olha, hoje a gente vai para a comunidade, para a concessão comunitária do Kauai, porque a gente quer acompanhar um leopardo que está se movimentando nas planícies e a gente vai para lá. Então, você acaba tendo uma impressão de que você está em vários lugares ao mesmo tempo, mas você está com a African Bush Camps aqui na região do Kauai, bem pertinho do Delta do Cavango. E uma coisa muito legal de comentar com vocês é o seguinte, esse passeio de Mokoro, essa foto que está aqui, é uma foto muito icônica de Botsuana, né? Sempre que vocês veem material promocional do destino, certamente vai ter uma foto desse Mokoro, que é um meio de transporte tradicional da Botsuana. Eles usavam isso para navegar pelos canais, que eram as avenidas da Botsuana, então eles usavam isso como meio de transporte. Hoje as coisas mudaram muito, mas a gente ainda usa o Mokoro para fazer esse passeio bem tranquilo, bem calmo. As águas aqui não são profundas, então a gente não tem a presença de grandes animais chegando perto dos barcos, eles ficam um pouco mais afastados, mas ainda assim um contato muito próximo, muito emocionante, é muito gostoso fazer Mokoro. E nos lodges da African Bush Camps, mesmo em Kauai ou em Liniante, nós temos canais de água que são perenes. O que isso quer dizer? Esses canais, eles têm água o ano inteiro. Então, nos nossos lodges, presta atenção que essa informação é importante. Nos nossos lodges, a gente faz passeio de Mokoro o ano inteiro. É importante vocês saberem disso, porque a maioria das vendas que a gente faz de Botsuana tem que ficar atento. Ah, eu vou vender um lodge alagado, um lodge seco, é época de cheia, vai ter safari aquático, não vai ter, como que eu vendo, quando que eu vendo? Ai, que complicado. Gente, simples. African Bush Camps tem safari aquático o ano inteiro, a gente faz Mokoro nos nossos canais em qualquer época do ano, tá? Então essa informação é legal para vocês guardarem. Os transportes são feitos nessas aeronaves. Tem a restrição de bagagem, porque as bagagens são colocadas aqui nesse compartimento. Então, é legal viajar sempre com pouca mala, com pouca bagagem. E um detalhe, isso me chama para uma informação importante. Todos os nossos lodges, todos, os que eu vou mostrar para vocês hoje, os que eu vou mostrar para vocês na semana que vem, incluem a lavanderia na diária, tá? E todos eles são all inclusive. Todas as atividades, todas as comidas, todas as bebidas e também a lavanderia. Isso faz toda a diferença na hora que você fala para o seu passageiro que ele só pode levar 20 quilos, ele vai torcer o nariz e você fala, não se preocupe, temos lavanderia, leva pouco, 2 calças, 3 camisas e vai lavando, uma a cada dia e vai variando, porque os animais não vão se lembrar muito do que você usou no dia anterior não, tá? Aqui não é um destino fashionista, é um destino de emoção, de conexão com a natureza. Então, vou falar para vocês primeiro de Liniante, que é a concessão que a gente tem em Botsuana, bem aqui ao norte do país, quase na fronteira com a Namíbia. Então, quando vocês estão aqui no Liniante, e aí vocês olham para o horizonte, lá onde o sol está se pondo, já é a Namíbia. É um lugar mágico, o lodge tem esse feeling que vocês estão vendo aqui, é um feeling bem africano, é um lodge bem autêntico. A gente tem piscina, a gente faz algumas coisas bem especiais na beira da piscina, faz churrasco, né, quando é uma viagem em família, faz um jantar romântico. A gente usa muito as áreas do lodge e aqui é onde eu comentei com vocês, ó, aqui já é a Namíbia. Esse é o feeling das áreas comuns, da área interna onde a gente serve as refeições, ou a gente serve as refeições numa grande mesa, com todos comendo juntos, ou a gente faz as mesinhas separadas. Cada refeição é feita com um layout diferente.
A lojinha, gente, as lojinhas da African Bush Camp são maravilhosas, porque assim, tem pouca coisa, mas tudo bonito, não é aquela loja abarrotada que você fala, ai meu Deus, o que eu vou comprar? Não, aqui o que você pegar é lindo. Então aqui tem a lojinha também. Aqui, esse lote que eu estou apresentando para vocês é o Liniante Bush Camp. Nessa região de Liniante, nós temos 3 lodges, o Liniante Bush, o Liniante Ebony e o Liniante Expeditions. O Bush Camp é o lodge onde nós só aceitamos crianças a partir de 7 anos. Veja bem, já é bem flexível, porque a maioria dos lodges não aceita crianças com menos de 12 na Botsuana. Nós aceitamos aqui a partir de 7. E temos essa suíte que está aqui na foto, que é a suíte Honeymoon, onde nós temos essa banheira que a gente coloca do lado de fora, prepara um banho bem romântico para apreciar o pôr do sol com espumante, morangos, frutas secas. E legal falar com vocês, poucos insetos aqui, eles não incomodam. Então, quando a gente faz esse setup, né, essa coisa super bonita, a gente sabe que os hóspedes vão ficar bem confortáveis. Esse é o look de dentro, né, como que a tenda se parece aqui por dentro. Eu quero contar uma história para vocês, aí eu peço que vocês prestem atenção nisso aqui, ó, nessa gradinha aqui, né, nessa redinha e nessa cama, que eu quero contar uma história, lembra disso. Aqui o deck, onde a gente tem essa vista maravilhosa, e o banheiro. O banheiro tem chuveiro com volume de água muito bom, esse chuveiro tem uma pressão muito boa, e a gente tem as privadas com descarga, né? Apesar de ter esse look de tenda, tem muito conforto e todas as amenidades aqui. Não tem ar-condicionado, mas tem uns ventiladores que são ventiladores desenhados para lodges de safari. Então, quando eu fui, que era numa época relativamente de calor, que era março, eu não senti calor na tenda, não senti frio, foi uma acomodação super bacana, e mesmo nos meses mais quentes, o ventilador dá conta. Gente, o ventilador é lindo. Eu me arrependo de não ter tirado foto, porque é muito bonito os ventiladores que a gente usa aqui. Essa foto eu quero usar para contar para vocês de uma experiência que eu vivi aqui no Liniante. Eu estava dormindo, né? E aí, quando era mais ou menos umas 11 horas, eu acordei com um barulho lá fora. E aí eu falei, ai meu Deus, o que que é? Um barulho forte, sabe, assim, de grama sendo arrancado, de mato sendo arrancado. Aí, me ajoelhei aqui na cama e fui olhar nessa gradinha que eu falei com vocês, nessa redinha. Aí, tinham 2 hipopótamos gigantes, enormes, passando bem do ladinho da tenda e comendo grama. Eu fiquei enlouquecida porque eu amo hipopótamos. Não posso falar muito porque senão os outros bichos ficam com ciúme, mas eu sou apaixonada por hipopótamos. E aí o barulho continuava. E o que que eu fiz? Eu fui para o lado oposto da cama. Porque ó, a cama, ela tá aqui, né? Ela tá desse lado. E aqui também a gente tem essa tela, é uma telinha. Você pode abaixar as canvas, né, se você quiser, mas lógico que eu não abaixo, eu nunca abaixo quando eu viajo nesses lotes de tenda. E aí eu cheguei aqui, bem aqui, ó, tem um móvel aqui bem bacana. Eu me sentei para assistir o espetáculo que estava acontecendo bem diante dos meus olhos. Aqui, nesse descampado, tinha um grupo de uns 15 hipopótamos comendo. E era uma noite de lua cheia, muito parecida com a noite que está nessa foto, que é uma foto uma foto usada pela African Bush Camps, e é justamente a foto do meu quarto, da noite de lua cheia, só faltou os hipopótamos aqui. E eu tive um momento com eles muito intenso, muito mágico. Eu fiquei ali bem uns 40 minutos olhando eles comendo. Eu até queria sair para ficar aqui na varandinha, sabe? Sentar e ficar observando, mas bem pertinho tinha uma mamãe com um bebê, né, um hipopótamo pequenininho. E assim, gente, nós mães já somos super protetoras com os nossos pequenos, imagina os animais. Então, mesmo sabendo que não sei, não quis incomodar, não quis perturbar, quis acompanhar o espetáculo acontecendo, mesmo como espectadora, e foi lindo, foi mágico, assim, foi uma das noites mais incríveis que eu passei durante toda a minha estada. Eu visitei vários lodges, eu fiquei 14 dias viajando, mas essa noite foi mágica. Até consumir aqui uns minutinhos da nossa apresentação, mas eu queria contar para vocês essa experiência porque me marcou muito. Eu amo hipopótamos. A grama, né, o mato estava muito alto nessa época, então pode ser que tinha até mais outros hipopótamos ali.
mas os que eu vi foi maravilhoso. Aí, gente, detalhe, beleza, né? Tive meu momento com os hipopótamos, emocionante. Ai, fiquei extasiada. Voltei a dormir, porque no dia seguinte tinha safari de manhã, a gente tem que estar ali toda revigorada. Deitei para dormir. Passou um tempinho, eu ouço um rugido lá fora. Falei, não pode ser, não. Leão? Não, não é. Flávia, vai dormir, você tá viajando, você tá muito emocionado com esse hipopótamo, tá escutando coisas. No dia seguinte, vem o S me buscar, que era o meu ranger, e aí eu falo, S, eu acho que eu ouvi um leão. Ele falou assim, então, Flávia, você não acha não, você ouviu sim, vem cá. Aí ele me chama, a gente caminhou tipo uns 2, 3 metros da minha tenda, umas pegadas de leão. Ele estava passando bem pertinho do lodge. Então, assim, obviamente aqui a gente não pode andar sozinho à noite e não é para fazer medinho, né, para as pessoas acharem que é um lugar assim. Não, gente, não pode mesmo. Os animais estão circulando aqui livremente e a gente tem acesso a essas experiências que são incríveis. Então, esse é o Liniante Bush. O Liniante Ebony, ele é bem parecido com o Bush, a única diferença é que ele tem a acomodação familiar, onde nós acolhemos as famílias. É uma acomodação com 2 quartos, 2 camas grandes, essas camas são tamanho viúva, tem um banheiro aqui, tem outro banheiro aqui. Esse é o quarto dos pais. Aqui onde é o quarto dos pais, né? A gente ainda tem um sofá, tem... Gente, é muito espaçosa essa tenda. São 2 quartos mesmo. A gente não chama de quarto familiar aquela acomodação que é um pouco maior e dá para puxar uma cama, abrir um sofá-cama. Não. Os quartos familiares na African Bush Camps, eles são adaptados e programados, projetados para acolher as famílias. Aqui de novo a foto do quarto das crianças, que podem ser crianças grandes, porque essas camas são bem espaçosas, com um banheiro. Elas vão no safari. Famílias com 5 pessoas ou mais já tem o Jeep privativo sem ter que pagar nada por isso. Se uma família menor, de 2 ou 3 pessoas, quiser o Jeep privativo, são só $500 por dia, o que é bem abaixo da média que é cobrada por um Jeep privativo, que gira em torno de $1.500 a diária. Então, aqui a gente tem essa experiência. Os pequenos fazem o safari, descem do Jeep, fazem o café da manhã na savana. Eles têm acesso a toda a experiência. Por quê? Os nossos guias são muito bons. Então, todas as atividades que a gente desenha são extremamente e absolutamente seguras. Né? Então, a gente pode levar as crianças e fazer com elas o que os pais bem quiserem. Então, eles vão ficar felizes, as crianças também. É um destino muito legal para famílias. Apesar de dizerem que, ai, com que idade que eu levo meu filho? Não sei que idade. Gente, Liniante Ebony aceita criança com 0 idade, meses. Qualquer idade é aceita e acolhida no Liniante Ebony, e a gente tem aquele quarto maravilhoso que eu mostrei para vocês. Aqui, um detalhe muito especial. A African Bush Camps, para as estadas entre abril e novembro, todos os nossos hóspedes que ficam 3 noites ganham de presente. Não, não é uma garrafa de vinho, não. Não, não é um cartão. É um voo de helicóptero. E aí faz esse voo para ver o Delta do Kavango de cima. E esse voo é um safari aéreo, porque a gente vai ter a oportunidade de fazer fotos assim. Tá? Então é um voo super especial. As estadas nesse período já incluem gratuitamente de presente na acomodação o voo de helicóptero 30 minutos. A gente faz safaris noturnos, porque a concessão é privada, então a gente pode, e aí a gente se delicia com esse céu de Botsuana que é incrível. A gente faz os safaris a pé, que são safaris que se aproximam dos Big Five, então a gente chega perto dos elefantes, a gente chega perto dos leões, é um safari bem emocionante mesmo, de verdade, né? Aqueles safarizinhos mequetrefes ali que o pessoal te leva para fazer uma caminhadinha em volta do lodge e fala que você fez safari a pé. Não, aqui o negócio é bem de verdade mesmo. Na região de Kauai, que é onde eu comentei com vocês que a gente tem a concessão comunitária e o Parque Moremi, a gente tem um lodge um pouquinho diferente. Ó, essa aqui é eu, Flávia, aqui, ó, fazendo voo de helicóptero, se deslocando pela Botsuana. A malinha da Flávia, que bonitinha, 14 dias de viagem com 8 quilos. Então, sim, amigos, é possível, tá? Pergunta pro pessoal da Signature, eles são super especializados nessas viagens de safari para ajudar a colocar a mala, o que fazer, dá para fazer. Esse é o Kauai. Ele é um pouquinho diferente porque as estruturas aqui são fixas, né? É como se fosse uma oca. Vocês veem que aí o desenho de cada quarto faz uma homenagem
às culturas locais, né? Os povos do Kwai, eles vivem em casas nesse formato. As casinhas são redondas, com esse telhado, desse jeitinho. Então, o nosso lodge aqui, ele presta uma homenagem a essas comunidades e a gente reproduz uma típica casinha de Botsuana nas nossas acomodações. Esse aqui foi o quarto que eu fiquei. Ele é um quarto muito funcional, muito prático, com vista para a região do Kwai. Aqui está passando o rio Kwai. Nessa foto não dá para ver muito porque a vegetação está alta, mas o rio está bem na frente do lodge. E esse é o quarto por dentro. Gente, é impressionante o uso do espaço aqui, porque o quarto não é grande, não é gigante, mas o espaço foi usado de uma forma tão inteligente que ele fica amplo, né? Tem a cama no meio, aqui atrás, ó, vocês estão vendo o chuveiro, aqui seria atrás dessa parede onde está um banheiro que é fechadinho, isolado, tem uma porta fechada com a privada, a pia de cuba dupla aqui do lado, muito espaço e muito otimizado. Temos famílias aqui no Kwai que a gente recebe, acolhe com muito carinho. A acomodação familiar tem 2 quartos, 2 banheiros, tudo com muito espaço para que as famílias fiquem bem acomodadas. Os passeios de Mokoro, que eu comentei com vocês que a gente faz nas 2 propriedades, os safaris a pé, de novo com um contato bem próximo com os animais, e o Kwai, agora vamos falar do Kwai Ledwood. É o mais novo lodge da African Bush Camps, acabou de ficar pronto. Ele está bem pertinho do Kwai Bush, que eu mostrei para vocês agora. Ele está a 5 minutos de carro. Lindo! Esse é o lodge perfeito. Quando você tem aquele passageiro que, assim, ele não disse muito bem o que ele gosta, você não sabe muito bem o que ele quer, bote ele aqui, gente. O Kwai Ledwood agrada todo mundo. Ele agrada quem quer um lodge estilo tenda, ele agrada quem quer um lodge estilo sofisticado, ele agrada quem gosta de serviço elegante, ele agrada quem gosta de serviço leve, porque o lodge se adapta muito ao hóspede e as acomodações são muito lindas. Toda a decoração é focada nos elementos da cultura local. Essas são fotos do quarto, que já está pronto. A gente ainda não conseguiu fazer fotos oficiais por causa das restrições de acesso. Então, a gente ainda não conseguiu ter o fotógrafo profissional para fazer as fotos para nós. Mas essas já são fotos da vida real. Não é perspectiva de arquiteto, não. Isso já são os quartos como estão prontos para receber os nossos hóspedes aqui no Kwai Ledwood. Esse é o lodge Coringa, na Botsuana. É um lodge elegante, com tendas que são super sofisticadas, todas as atividades. E detalhe, nessa foto aqui, ó, do Kwai Ledwood, a gente já sai a pé com o nosso Ranger, lógico, né? Não dá para ficar andando aqui sozinho. A gente já sai a pé, chega nos canais, sobe no Mokoro e vai fazer o passeio aqui mesmo, saindo do próprio lodge. Então, a nossa localização aqui é fantástica, fantástica. O Lineante Expeditions, eu queria mostrar ele para vocês. Eu sei que a gente já está avançando um pouquinho no tempo, mas eu queria mostrar ele para vocês porque é um lodge muito especial. Ele está na região de Lineante, é um lodge todo estilo tendas, é um lodge semi-permanente, né? Então a gente tem uma estrutura fixa, que é uma estrutura soft, a gente consegue levantar esse lodge e esquecer que ele existiu, se for preciso. Tendas muito bacanas, com um detalhe. Você olha aqui e você fala, Flávia, mas por que tem uma cama aqui e uma cama aqui também? Eu conto para vocês. Por causa disso. A gente tem a Star Suite. Aqui é para você deitar e apreciar a noite africana. Gente, a noite em Botsuana é incrível. O céu de Botsuana é de chorar. Eu falo porque eu chorei. Eu sou mantegona, né? Essa viagem que eu fiz, lembra que eu contei para vocês? Era uma viagem que estava com lua cheia, então o céu estava muito claro. E aí era muito bonito os hipopótamos com a luz prateada da lua nas costas deles. Mas eu também visitei a Botsuana numa época em que era lua nova. Tava de minguante para nova, tava muito escuro o céu, muito escuro, com aquela salpicado de estrelas. É impressionante, é lindo. Qualquer época que você vê o céu aqui na Botsuana é lindo. Agora imagina fazer isso aqui, ó. Dentro do seu quarto tem uma extensão do quarto onde você pode dormir lá fora. Aí, não quer passar a noite toda aqui? Não tem problema. Fecha essa canva, né, essa lona, tem um zíper aqui, passa o zíper
e vem para dentro do quarto. Mas isso, gente, isso é vida e vida em abundância. Essa suíte onde você pode dormir apreciando as estrelas, dá uma olhada na suíte do lado de fora. Essa aqui é a área que eu mostrei para vocês, onde a gente pode dormir a céu aberto. Aqui a tenda. Aqui é tenda mesmo, mas a gente consegue preservar um serviço muito elegante e muito sofisticado, porque cada tenda tem um mordomo alocado, então cada tenda vai ter o seu mordomo cuidando dos hóspedes. As refeições continuam sendo super elegantes, com harmonização de vinhos, com variedade de pratos, mas a gente tem esse toque bem rústico. E por falar em rústico, quero mostrar para vocês o Migration Expeditions. Esse é o nosso lodge na região de Phnom Penh, que é uma região muito pouco promovida de Botsuana. Eu fiquei muito surpresa quando eu descobri essa região. E é uma região onde acontece todos os anos a maior migração da África. Você falou, Flávia, mas a migração maior da África não é no Quênia e na Tanzânia? Essa em volume de animais. A que a gente tem aqui é a maior em território percorrido. As zebras saem do Parque Chobe e descem até Phnom Penh em busca de comida e percorrem quase 100 quilômetros nesse movimento. É, sem dúvida, a maior migração da África, recentemente documentada, por isso que a gente não ouviu muito falar a respeito dela, mas fiquem antenados, viu, gente? Que esse é o assunto do momento. E os seus hóspedes devem estar ouvindo falar disso. Então, aqui, de dezembro a março, acontece a migração das zebras. E também é o período em que esse lodge abre. Ele só opera de dezembro a março, que é justamente para a gente acompanhar esse movimento. Dá uma olhada nessa foto, gente. Quem está aí acompanhando e que está fazendo alguma outra coisa, está cozinhando, está cuidando do filho, volta aqui comigo agora rapidinho só para ver essa imagem. Essa imagem é muito linda. A gente está num lugar muito isolado. Não existe nenhum outro lodge nas imediações. A gente está sozinho. Olha aqui onde é que estão as nossas tendas. São só 6. 12 felizardos por vez podem usar e abusar desse espaço. São só 6 tendas, no máximo 12 pessoas. Essa é a tenda da área comum, onde são servidas as refeições. E aqui, coloquei uma foto das zebras, lógico, né? Porque nessa época que elas estão migrando é também a época em que elas estão dando cria, né? Elas estão tendo filhotes. Então a gente vê muitos filhotes de zebra, muitos gnus que acompanham as zebras e muitos predadores que acompanham esse movimento em busca dos pequenos filhotes frágeis. Né, são presas mais fáceis. E aí a gente acompanha todo esse movimento de emoção das mães tentando proteger os filhotes, dos predadores tentando se alimentar. É safari bom do começo ao fim. Essas são as tendas. O foco aqui é mesmo a experiência, então não tem luxo, tem sim todo o cuidado com o conforto. Né? As tendas têm os lençóis bem confortáveis, as camas são muito confortáveis, mas é uma estrutura para a gente mesmo passar a noite e curtir o destino. Cada tenda tem seu mordomo alocado, então a gente não perde o charme nem a elegância quando a gente vira safaris mais autênticos e mais pé no chão. Não é por causa disso que a gente vai deixar de ser luxuoso. Então aqui temos os baobás, que são icônicos dessa área, e a gente faz um passeio para trazer os passageiros aqui e montar uma mesa, um piquenique, um almoço para eles na copa das árvores dos baobás, que são ancestrais, milenares. Essas árvores estão aqui há milhões de anos, então é um passeio muito emocionante, assim, muito de imersão, sabe? De pensar e de se reconectar com a natureza. É um destino incrível para isso. Aqui coloquei para vocês uma foto. Lembra que eu tinha mostrado essa tenda da área comum, que eu falei para vocês que é onde são servidas as refeições? Então, olha ela aqui. Numa noite bem estrelada de Botsuana. É isso. Era isso que eu queria trazer para A gente vocês. tá na zebra aqui no... Ah, agora foi. Ah, Não, agora está. Agora tá. sério? Já tá. Acho que deu Agora delay. veio. Veio. Ok, desculpa. Então é assim que eu queria encerrar com vocês, com essa imagem linda desse céu salpicado de estrelas, que é um céu... A África tem um céu incrível e na Botsuana ainda mais. Então, queria deixar essa foto aqui na tela para vocês por um tempinho, para vocês se inspirarem e essa quarta-feira ser linda e emocionante como a África é. E aí, gostaram? Tem perguntas de Botsuana? Muito obrigado. Gostamos bastante. Eu tenho uma pergunta, e aí eu não sei se Diga existe, lá. porque Botsuana tem várias regiões, né? Uma melhor Uhum. época do ano para ir, ou se seria uma melhor época do ano para cada lodge para ir?
Olha, essa pergunta é muito interessante porque a melhor época está sempre também ligada ao movimento das águas, né? Então, tem a época das chuvas, tem a época da seca, cada época vai apresentar um cenário diferente. Então, eu costumo dizer que a melhor época para ir é a época que você pode. E aí, que época que você pode ir? Aí eu te conto como é que vai estar o cenário. Então, por exemplo, na época das chuvas, são chuvas esparsas, são pancadas de chuva, mas chuva traz abundância de água e de comida. Então, os animais estão mais espalhados. A vegetação está exuberante, está linda. Isso acontece entre novembro até março, mais ou menos. A gente vai ter esse cenário de paisagens muito exuberantes, o bucho muito verde, né? Você tem muita vegetação e os animais muito espalhados porque eles têm muita oferta de comida e água. Mas quando chega o inverno, que é a época da seca aqui, as estações do ano coincidem com as nossas, tá? Então, nosso inverno aqui também é inverno lá na Botsuana. Então, de junho até mais ou menos outubro é uma época onde a gente vai ter uma carência de água. Então, os animais, eles vão se aglomerar em regiões que eles já conhecem, que tem essas fontes de água perenes. Lembra? Perene, água o ano inteiro. Nós temos canais perenes no lineante, então ali tem um fluxo de animais muito grande nessa época. E é quando os animais se reúnem. Então, você vai ver 200 elefantes, 300 búfalos. Lineante, inclusive, é a palavra no idioma local, Tsonga, que significa búfalo. Então, é uma região onde você vai ver, é uma época do ano onde você vai ver os animais congregando em grandes grupos. As diferenças basicamente são essas, né? Quem quer fazer um safari e ver manadas enormes, assim, enormes mesmo, né? 200, 300, a época melhor para fazer isso e para ter essa visualização é nos meses do inverno. Para quem gosta de ver os animais assim, no seu melhor momento, né? Tem comida para todo lado, tá todo mundo bem, todo mundo relaxado, vamos se alimentar, vamos ser felizes. Essa época é justamente a época em que os safaris estão mais baratos, é a época da temporada baixa. Que para mim, alguns não vão concordar, mas eu já fiz muito safari nessa vida, graças a Deus, e quero fazer mais. Mas eu gosto muito de ver o bush exuberante, eu gosto muito de ver os animais felizes, mesmo que espalhados, ver eles assim nessa vibe de abundância, é muito gostoso. Então tudo depende muito do perfil do passageiro. O importante é que você, como agente de viagem, saiba dizer para ele e manejar a expectativa dele do que ele vai ver na época em que ele vai viajar. E nisso, Signature super especializada em safari, especialíssima, né? Vão saber dizer isso para vocês com toda a particularidade. Mas Botsuana, especificamente os nossos lodges, qualquer época do ano, vai ver muito bicho. Gente, eu vi muito bicho na minha viagem, que foi em março, que é a época temporada baixa, né? Então, assim, a baixa temporada não quer dizer que você vai ver menos bicho. Na verdade, essas tarifas elas foram desenhadas para acompanhar uma demanda de mercado, principalmente europeia e americana, porque o verão americano e europeu coincide com o inverno. Então, é uma época que eles viajam muito, e aí, por causa da demanda, o preço sobe. Perfeito. Eduardo, você quer complementar alguma coisa? Apesar que você está sem som aí. Tá sem som, Eduardo. Pronto, agora estou falando. É. Olha, não existe palavras para descrever Botsuana, só indo. Então, o que eu falar aqui vai ser besteira. Eu acho que a experiência é alguma coisa inusitada. Depois que eu comecei para a África, muitos conceitos da minha vida mudaram. Então, eu acho que não existe. Ah, vou explicar com palavras. Não, tem que ir. Tá, É tá isso, certo. fechou com chave de ouro. A gente tenta, né? A gente usa umas imagens aqui, umas palavras ali, tenta passar uma emoção na voz, porque é muito emocionante mesmo. Mas só indo para ver, gente, e poder proporcionar isso para os seus hóspedes é uma viagem que marca a vida inteira. Vocês viram o Eduardo falando que depois que ele viajou, uma vida dele mudou. E aí imagina você fazer a viagem que transforma a vida do seu cliente. Ele não vai te largar por nada nesse mundo. Então não tenham medo de oferecer Botsuana, não tenham medo de recomendar o destino, porque é uma viagem transformadora em muitos aspectos. E o passageiro nunca mais será o mesmo e também nunca mais deixará você como agente de viagens dele. Essa aí é uma viagem bem gostosa para fidelizar o cliente, porque marca muito na alma, né? É uma viagem muito Exato. intensa. Agora vamos lá, um bate-bola, bem rapidinho, tá? São perguntas agora bem Tá. objetivas.
Ok. O passeio de helicóptero é no Liniante, que ele é gratuito, correto? Isso, no Liniante. Qualquer lodge do Liniante, Bush ou Ebony, 30 minutos, gratuito, com 3 noites de acomodação, tá? Perfeito. No caso do Migration Expeditions, aceita-se HD ou não? Não, nem o Migration Expeditions, nem o Liniante Expeditions, obrigada pela pergunta. Nesses 2 lodges, idade mínima 16 anos. Na African Bush Camps, até 15 anos é criança, inclusive para as tarifas, mas nesses lodges mais pé no chão, só aceitamos maiores de 16. Ok. Como são os banheiros nas tendas mais simples? Por exemplo, nesses Ai, Expeditions e tudo pergunta mais. boa. Sim, essa é uma pergunta muito boa. A privada tem descarga. O chuveiro é um chuveiro balde, é o bucket shower. E aí é um chuveiro balde mesmo, um compartimento de lona que fica aqui, parece um balde. E aí eles colocam água bem morninha para você tomar seu banho. Dá para tomar banho super bem, viu, gente? Ó, consigo até lavar o cabelo quando eu viajo e fico nesses lodges aí de bucket shower. Então, tem água suficiente, tem conforto, mas não é água encanada. Então, ali sim, a gente tem uma acomodação diferente. Muito boa essa pergunta. Tá muito boa essa sala, com perguntas ótimas. Tô adorando. Teve uma aqui bem diferente aqui, viu? Que não é Me normal no conta. mercado brasileiro. Se algum lodge dos seus para observação de pássaros, que no mercado Nossa, essa europeu é pergunta é muito bom, mas no mercado nacional não é tanto. verdade. E assim, eu nem falo muito sobre isso porque não é uma coisa que atrai, né, o brasileiro, e a gente sempre tem que fazer a apresentação aí com o tempo, mas, gente, essa parte da observação de pássaros na African Bush Camps, nós somos famosos no continente pela qualidade dos safaris que a gente faz para observação de pássaros. Então, se você tem passageiros com esse interesse específico, eles vão se extasiar nos nossos safaris, porque a gente tem, inclusive, guias especializados, então, muito top. O bird watching, né, que a gente chama lá na gringa, mas aqui a observação de pássaros, sim, excelente, excelente, muito E em bom. qualquer um dos Vou lodges. fazer uma observação para quem gosta de pássaros, tá? Da África. Existe um aplicativo onde você abaixa, você tem todos os sons dos pássaros com as fotos deles para você poder identificar todos os pássaros que tem na África. Então, às vezes pode ser até utilizado quando você se vê um pássaro, você liga teu celular fazendo o mesmo barulho do pássaro que você está vendo. E isso Que às vezes atrai máximo! para ele chegar mais perto de você. Como chama esse aplicativo, Eduardo? Eu tenho guardado. Vai Ai, ter meu que Deus, Depois eu te procurar. divide com a passo. gente! Ah, não! Aí ele traz para semana que vem, ele procura, que semana que vem vamos ter outro. Não, Nossa, essas coisas, Flávia, são as coisas que a gente tem de especial. entendi. Depois divide comigo no private. Eu adorei essa ideia. Eu quero saber. Bom, Flávia, vou encerrar aqui, tá? Que a gente Tá deu o bom, horário. Agradeço tá bom. muito, muito, muito a Imagina, eu que apresentação. agradeço. Assim, acredito que foi bem sucinta, mas ao mesmo tempo foi bem técnica, deu para entender as diferenças Que dos bom. lodges. E obrigado pelo seu tempo. Nos vemos semana que vem, né? Eu só vou confirmar realmente a data Sim, que tinha ficado, mas a gente já deixa confirmado para a semana que vem. sim. Fabiano, muito obrigada. Eduardo, muito obrigada pelo espaço. Muito obrigada a vocês que ficaram aí, que participaram, que curtiram. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Vem pra semana que vem que a gente vai falar de Tá? Zimbábue. Vocês vão amar o Zimbábue. E me passa então essa apresentação para eu encaminhar para todos também agora. Combinado. O PDF. Combinadíssimo. Tá Obrigado. bom. Até logo, gente. Até a próxima. Obrigada a Até logo, você, gente. Tudo gente. de bom. Tchau, Até logo. tchau.